Aí galera, tranquilo, numa boa. Comentando com meu filho que eu prefiro livros aos seriados, ele tirou da prateleira dele este livro, né? Que é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. E olhando com olhos de primeira vez, até porque eu ouvi falar do seriado, ouvi falar, mas não assisti, fui ler o livro. E a sensação que eu tive foi muito bacana. A sensação, sabe, daquela pessoa que vai num simulador de voo, entra no equipamento e sabe que o equipamento não é real, mas também sabe que quanto melhor ela souber utilizar o equipamento do simulador, tanto melhor será a vida dela na prática, ou seja, ela voará melhor, tanto melhor ela está nessa ficção daquele equipamento virtual tão próximo da realidade. A história se passa num tempo, em uma distopia em que os Estados Unidos é atacado e parte dele é dominado por extremistas religiosos. E dá para imaginar as consequências disso, né? A Constituição é abolida, as liberdades são abolidas, os livros são queimados, as universidades são fechadas, as pessoas são perseguidas, inúmeras são mortas em praça pública, deixam as pessoas penduradas, enforcadas para se decomporem, para que as pessoas tenham medo ao verem aquela situação. O foco são as mulheres, porque elas, como a natalidade é algo muito baixo, a preciosidade das crianças é algo, né, admirável, portanto as mulheres se tornam portadoras de vida, portadoras de sêmen, aquelas que devem servir aos seus comandantes, elas devem ceder seus corpos para que portadoras elas possam gerar crianças, e aquelas que não podem gerar crianças são eliminadas ou são levadas a lugares similares a campos de concentração, né? E ficam lá trabalhando até morrer. São as não mulheres. Dá para imaginar a tensão toda deste livro, tanto que ele mantém a pessoa presa, não segue uma ordem cronológica, porque a personagem, ela conta em primeira pessoa, ora ela está no passado, ora ela está no presente, temos que prestar bastante atenção. Mas há características bastante interessantes, né? E uma delas, e eu já comecei falando, é a possibilidade desta distopia ser real. Ou seja, já temos bastante exemplos de teocracias no mundo. É interessante que quando houve esse ato terrorista e a dominação, nos primeiros tempos, as pessoas, a população, não reagiu prontamente. Por que não reagiu prontamente? Porque elas estavam insatisfeitas com a realidade econômica do país. Muitas achavam que havia liberdade exageradamente em relação às mulheres, que o casamento estava com problemas, que os homossexuais existiam em abundância, né? E o declínio das crianças. Então, quando houve essa ruptura, não houve um rechaço imediato. Isso deu a abertura para que fosse se construindo o Estado teocrático. As pessoas foram, aos poucos, sendo aliciadas, algumas com pequenas vantagens, né? Outras eram suprimidas, as mulheres passaram a não receber mais salários. Quem recebia o salário de uma mulher era o marido, ou o seu protetor, o seu pai, o homem que era responsável por ela. Então foi se tornando um Estado baseado no homem, e
baseado numa repressão muito forte, também baseado na ideia de traição. Era possível uma pessoa trair a outra, né? Haviam os espiões, enfim, e as mulheres foram tão manipuladas que elas podiam trair outras mulheres, porque elas eram divididas. Haviam as Martas, as tias, as aias, que vestiam cores diferentes, que tinham status diferentes. Portanto, uma poderia invejar a outra. Isso era um investimento. A ideia de que uma poderia trair a outra era um investimento estatal. O Estado tinha interesse nisso, porque assim mantinha-se o controle. Curiosamente, as leis ou melhor, o Velho Testamento se tornou lei, a Bíblia se tornou lei, né? E do Velho Testamento, por quê? Porque tinha a questão do homem prevalecendo, tinha a questão no Velho Testamento da valorização da mulher enquanto pessoa que podia gerar filhos. Então a manipulação acontecia por aí e havia passou a ser ensinado na escola essa rotina, essa submissão, onde as roupas elas eram colocadas de tal maneira que se poderia ver pouco, apenas foco, porque era preciso foco. Não havia universidades, não havia livros, não havia como tu pensar outra coisa a não ser o foco. Tudo era voltado para se ter crianças e, portanto, também voltadas para a submissão. A Bíblia, ela era trancafiada, né? As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Mas por que não poderiam ter acesso à Bíblia se ela era o fundamento desse Estado teocrático? Porque não era para as pessoas interpretarem o que estava escrito nas Escrituras. Era para os comandantes, era para a elite, eram para elas traduzirem a Bíblia a ponto de transformá-la para que ela ficasse a serviço dos interesses do Estado. Tanto que não havia advogados. Né? Interessante, não havia advogados. Por que não havia advogados? Porque se o Estado seguia as leis divinas, ele estava certo. Né? Então os religiosos e o Estado que conduziam a justiça. E isso culminava em julgamentos fatais, porque as pessoas podiam ser enforcadas, podiam ser degradadas, enfim, elas eram eliminadas. Um personagem que vale a pena dar uma olhadinha é a Serena Joy. Ela é a esposa do comandante, né? E olha como a coisa é interessante, né? Ela era uma celebridade gospel. Eu adoro esses detalhes, né? Uma celebridade gospel. Ela aparecia na televisão e ela pregava que as mulheres deveriam ficar em casa, que as mulheres deveriam ter filhos, que quem tinha voz e vez era o homem. Mas, para desespero dela, deu tão certo essa sua pregação que ela acabou ficando em casa, acabou perdendo a voz e tendo que ficar submissa ao comandante ou ao seu marido. Curioso, né? Então ela é vítima da sua própria pregação. A ideia de que ela deveria pregar para as outras e não para ela acabou sucumbindo e ela teve que se submeter. Outro elemento curioso é que em determinado momento ela teria sofrido um atentado à bomba. E aquela questão, o livro traz a questão de que poderia ter sido uma bomba fake, feita para chamar a atenção. Há um discurso que defende
a natalidade, portanto, ele é contra o aborto e é um discurso a favor da família tradicional. E acaba culminando em um evento em que as aias estavam sendo ensinadas, né, como devem se portar, em que uma das mulheres vai dar um depoimento e ela conta que foi estuprada. E era esperado, e de fato aconteceu, era esperado que a plateia de aias dissesse que a culpa era da mulher, né? Foi ela que seduziu o homem. E de fato, as mulheres da plateia respondem: ela é a culpada, ela é a culpada. Então percebam que esse fundamentalismo nos soa bastante atual. A protagonista, a Aia, né? Ela é Offred, ou Offred, eu não sei a pronúncia correta, né? A protagonista, ela não é uma heroína. A protagonista, ela vai relatando. A protagonista, às vezes, tem vontade de reagir, mas não reage. A protagonista segue os preceitos de que os preceitos determinados às aias. Ela se submete. Inclusive, quem era realmente uma pessoa de vanguarda, uma ativista pelos direitos femininos, era a mãe dela. Que durante este governo teocrático, ela não aparece, ela é só contada, né? Então, a personagem chega a dizer que ela não se dava assim tão bem com a mãe dela, porque a mãe dela era uma ativista pelos direitos das mulheres. Então ela não é aquela, a protagonista não é uma heroína que a gente imagina, né, que poderia ser. Ela até se aproxima de um movimento chamado Mayday, né? Um movimento que seria contra o sistema, mas ela apenas fica ali próxima, mas não chega a se incorporar. Os ideais ali, vencedores nessa disputa, que se tornou um Estado teocrático, são ideais que nós vemos caminhando por aí, cruzam por aí esses ideais, essas falas, e portanto ele é um livro que eu convido vocês a lerem, porque ele é um convite à reflexão. Ele é uma ficção, mas como eu disse, é uma ficção que nos treina, né? Nos treina para uma realidade que está aí acontecendo. Portanto, é um simulador de voo, como eu disse antes. Fica a dica e vamos lá, vamos ler. Abraço!